Hoje é dia da gente gravar um daqueles programas que envolve magia. A gente talvez te ensine a fazer um círculo de proteção. Eu digo talvez porque não sabemos ao certo ainda se isso vai acontecer. Mas o mais importante, a gente vai te ensinar como ele funciona e como você pode ter um círculo de proteção todos os dias na sua vida. Bom, quando a gente vai falar de magia, quando a gente vai falar dessas coisas todas, os esotéricos vibram, né? O negócio fica agitado. Os esquizotéricos mais ainda. Mas seja você um esotérico, um esquizotérico, ou nunca tenha ouvido falar sobre círculo de proteção, é importante que a gente comece a entender inicialmente o que ele é. E não é muito difícil, porque ele é um círculo que te dá proteção. E aí você fica, tá, tudo bem, então eu vou embora porque eu já sei o que é o círculo de proteção. Também são cartas de Magic, né? Mas... Pois é. Aí depende da referência que você tem. Mas caso você não esteja familiarizado, o círculo de proteção, ele na verdade é muito utilizado, seja no meio espiritualista, seja nas religiões, por exemplo, né, quando você vai numa missa, quando você vai num centro espírita, num centro de umbanda, antes de começar qualquer tipo de cerimônia, ali é algum tipo de ritual que visa proteger aquele ambiente, que visa proteger e isolar energeticamente tudo que vai acontecer naquele ambiente. É basicamente isso que é um círculo de proteção e para isso que ele serve. Talvez eu não tenha ficado tão claro assim, mas a gente vai chegar lá. Eu não sei, talvez vocês não tenham percebido, talvez tenham percebido, mas nós temos o nosso próprio círculo de proteção aqui todos os dias. Talvez você já tenha percebido isso, não sei, mas ele está aqui. E continuando o que o João falou, né? A ideia do círculo de proteção é justamente essa, né? É uma força, um campo de força, né? Que você vai criar ao redor de você, ao redor dos seus, ao redor do ambiente. Enfim, é você se colocar como... Você traçar um perímetro, né? O diâmetro, né, o tamanho desse perímetro, você vai determinar, você vai traçar esse perímetro no qual você vai se tornar o centro dele. E ali dentro daquele ambiente controlado por você, todas as energias, né, que houverem ali, serão energias que você permitirá que circulem naquele ambiente e que irão favorecer aquilo que você busca trabalhar dentro daquele ritual, seja um ritual mágico, seja um ritual religioso, ou seja na sua própria vida do dia a dia, que é a parte mais interessante do círculo de proteção, que a gente vai falar, né, já. Parece que a gente está hoje Fica com a gente, depois dos intervalos. Parece que a gente, após os comerciais, após a Jequiti. Mas voltando aqui à questão. Né? O círculo de proteção, né, dentro de um ambiente místico, você talha ele no chão, você talha ele num tapete, você utiliza uma ferramenta, você pode utilizar elementos que são perecíveis, tipo sal, né, carvão, caso você queira, ervas, ou você pode fazer apenas mentalmente. A nossa função aqui não é ensinar para vocês a fazer um círculo de proteção místico segundo a gnose, segundo o hermetismo, segundo a Golden Dawn, segundo a... Não é isso. É você entender como a existência de um círculo de proteção funciona no seu dia a dia. Você provavelmente já faz alguns círculos de proteção. Antes de sair de casa, você faz uma oração, você faz o sinal da cruz, você faz o sinal da rosa esotérica, você faz uma chamada para alguma entidade para te proteger. Isso, de certa forma, é um círculo de proteção. Mas você pode falar, Paulo, não, mas isso não é um círculo. Mas a função do círculo de proteção é te proteger. Ela carrega simbolismos ali, como o Patrick falou, que é um universo, mas se a função é te proteger, você pode utilizar isso apenas de maneira mental. Você não precisa mentalizar um círculo ao seu redor. Você apenas deve se imbuir com essa energia de proteção, de vida, de amor, de liberdade, de triunfo, que vai impedir que malefícios aconteçam a você. E aí, aplicando numa frase ou numa situação da vida, a utilização do círculo de proteção fica muito evidente quando a gente tem uma prova difícil a passar, uma reunião complicada, ou uma situação, um ambiente que a gente sabe que é conflitante, que é um pouco desgastante pra gente. Se a gente realiza esse círculo de proteção antes de ir para esse lugar, se a gente mentaliza tudo aquilo que a gente precisa manter firme na nossa mente, se a gente obviamente treina também a depender da situação, alguma coisa que precisa ser dita, alguma coisa que precisa ser realizada lá, tudo isso faz com que a gente esteja mais preparado.
mentalmente, emocionalmente, energeticamente, de todas as maneiras possíveis que a gente possa imaginar. E é uma aplicação muito fácil, muito prática e que, acreditem, ajuda. E ajuda de verdade. Verdade. Um outro, né, se o João citou aí, né, reuniões, situações complicadas, uma outra situação também que pode ser bastante complexa e que talvez o círculo de proteção te ajude bastante é na vida. A vida em si pode ser uma situação onde você precisa... Não tem nada demais, mas a vida já tá ali. Você acordou, você já pode fazer o seu círculo de proteção, entendeu? Porque com certeza você vai precisar dele em algum momento mesmo que você não saiba. E... fazer um círculo de proteção não é uma coisa, não é tipo construir uma casa com tijolinhos e tudo mais, onde você terminou de construir, ela tá pronta, tá lá. Porque até mesmo uma casa, depois que você construiu, se você deixar ela lá por muito tempo, ela vai se deteriorar com o tempo. O círculo de proteção, ele não é vitalício. Você não fez um círculo de proteção, você tá, agora até o desencarnar, até o partir desse mundo, o círculo de proteção tá feito. Não, não é assim. O círculo de proteção, ele é uma força, né? É um campo de força imantado por você e que precisa exclusivamente de você para se manter. Então, dois elementos muito interessantes que eu acho que devem ficar ressaltados aí nas suas anotações com relação ao círculo de proteção. Primeiro, ele vem de algo do seu íntimo. Logo, não adianta nada você fazer um círculo de proteção e no minuto seguinte você começar a fazer todas as coisas erradas, das mais possíveis, no campo tanto das ideias, quanto no emocional, quanto no físico. Não, fiz um círculo de proteção, mas agora eu vou tacar fogo no mundo. Se eu tô com um círculo de proteção, eu vou atravessar a avenida mais movimentada da minha cidade sem olhar de olhos fechados, porque eu tô com um círculo de proteção. Não. Círculo de proteção não substitui bom senso, não substitui inteligência, não é nada disso. Ele é para potencializar virtudes e não para substituí-las. Sim. Então, você tem que entender que a sua conduta, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz, vão alimentar o seu círculo ou vão destruí-lo completamente. Você acabou de fazer, ele está bonitinho, prontinho, mas ele vai ruir. Por quê? Porque ele é alimentado pela sua energia. Então isso é uma coisa muito importante de vocês terem na cabeça de vocês, né? Então, recapitulando, os dois pontos são esses. Entenda que ele não é vitalício, ou seja, você não fez, pronto, acabou, ele vai durar para sempre. Ele precisa ser reenergizado constantemente e ele é feito da sua energia. Então não adianta você pedir pro arcanjo X, Y, Z para te proteger se você está fazendo tudo de errado, se você está emanando uma energia que não vai te proteger, que não vai entrar em ressonância com aquilo que você quer de elevado. Então, mantenha isso em mente quando você for fazer o seu círculo de proteção. Dessas informações que o Patrick trouxe, a gente também pode extrair um outro ensinamento muito importante. A ideia do círculo de proteção é da qual você é responsável por você. Você é o senhor do seu domínio. Só entra e só sai aquilo que você quer. Então, se você está andando, por exemplo, na rua e alguém pisa no seu pé e você se irrita com aquilo, significa que você deu responsabilidade para o seu círculo íntimo para uma outra pessoa. Você falou, você é o senhor do meu domínio, porque você consegue me tirar do sério. À medida na qual você vai praticando a mentalização de um círculo de proteção, você vai entendendo que você é o seu senhor, apenas vai te abalar aquilo que você dá a capacidade de te abalar. Então, se alguém pisa no seu pé, seja literal ou metaforicamente, e te tira do sério, você tem que entender que quem tirou do sério foi você, que deu para essa pessoa a capacidade de te tirar do sério. Porque quem pode te tirar do sério? Você. Porque você é o Senhor no centro desse círculo de proteção. Da mesma forma, alguém pode te xingar, pode fazer o que for. A pessoa vai falar, nossa, você é tal coisa. Aí você pode pensar, cara, eu não sou. Ah, mas é uma frase ofensiva. É, mas eu não sou. Ah, mas é mentira. Coitado dele, está mentindo, né? Não sou eu que sou em relação a isso, eu não preciso me armar para lutar contra ele. A ideia do círculo de proteção é mostrar que você deve ser o seu próprio senhor, né? E ter responsabilidade pelo que acontece com você. É muito fácil, a gente vive numa sociedade que gosta de terceirizar responsabilidades. Ah, aconteceu alguma coisa comigo. Não, mas também, você viu? Ou o preço do dólar, como é que tá? Ah, o Bitcoin. Ah, não, porque lá estão minerando Bitcoin e por conta disso meu carro... Esse Mercúrio retrógrado. Você começa a jogar responsabilidades para fora. Não, esse cenário externo influencia, mas como
como isso vai te afetar internamente é responsabilidade sua. E a ideia básica do círculo de proteção é justamente essa. O demônio só pode te atingir se você deixa ser atingido. Se você não se deixa ser atingido porque aquilo de fato não te abala internamente, o demônio não tem como te atacar. O círculo... Não, eu vou repetir, mas... O círculo de proteção, ele realmente tira, ele acaba com o seu ego na hora de terceirizar as coisas, né? Porque você não pode nem falar que foi o círculo que falhou. Sim. Porque se o círculo falhou, você falhou. Sim. Então, ele te cerca de todo jeito, literalmente. O seu ego de terceirizar a responsabilidade pela sua vida. E isso é uma coisa muito importante, porque mesmo para os leigos ou para as pessoas que já estudam um pouco, às vezes a gente acha que a ideia do círculo de proteção está ligado com a ideia de evitar que qualquer coisa ruim aconteça. Invulnerabilidade. Invulnerabilidade. Assim, nada de... Ninguém vai pisar no meu pé, nenhum problema vai acontecer, ninguém vai me incomodar. Aquela semana, não, eu tô aqui, Senhor, no meu domínio, não reclamando. Exatamente. Então, assim, primeiro, não vai impedir que coisas aconteçam, e isso é importante. E segundo, que quando a gente começa a olhar para dentro de nós e começa a se trabalhar entendendo, como a gente falou, que nós é que fortificamos esse círculo e que nós o criamos para estarmos mais preparados para as situações que vão acontecer, a gente para de construir muros para as pessoas e para as situações e começa a se permitir, começa a ter liberdade em estar em qualquer lugar, ou na maioria dos lugares, lidar com qualquer pessoa, porque a gente sabe que aquilo só vai afetar a gente se a gente permitir. E se afetou, não é o fim do mundo, é uma coisa... Não falo que é uma coisa boa porque é uma coisa que incomoda, mas é uma coisa que pode nos ensinar muito. Então a gente pode utilizar isso para entender por que o meu círculo de proteção não funcionou tão bem assim. O que está meio desequilibrado dentro de mim que fez com que essa situação me atingisse dessa forma. E, mais uma vez, a gente não é isento de emoções. A gente vai ficar com raiva de vez em quando, a gente vai se incomodar, a gente vai sentir outras coisas, a gente pode sentir sentimentos como a tristeza e tudo isso faz parte da vida. Quanto mais a gente naturaliza isso e traz como ferramenta para crescer, para se desenvolver, para se entender, melhor é o nosso círculo de proteção e melhor é a nossa vida também. E aí também tira um outro ensinamento, que aquilo que outra pessoa faz, por mais que ela possa parecer, ela quer me atacar, né? Na verdade, ela quer colocar para fora uma coisa que existe dentro dela. Né? Então, quando alguém te ofende, quando alguém pisa no seu pé, né, ela não está fazendo porque você é o centro do universo, embora você seja o centro do seu círculo de proteção, você não é o centro do universo dela e ela precisa fazer tudo em sua função. Não, ela vai fazer isso porque algo está mexendo com ela e ela precisa externalizar aquilo. Como você recebe isso, aí sim está dentro do seu universo. Se você começa a pensar que a pessoa faz isso para te agredir, você não consegue entender o que realmente está acontecendo. Porque quando alguém tenta te agredir, seja de maneira intencional, né, ou a pessoa fala, eu vou te agredir, aí vai lá e fala alguma coisa para te agredir, ela na verdade está colocando uma dor dela para fora, ela quer te agredir por algum motivo que está relacionado a essa dor, mas ela só vai conseguir te agredir se você permitir. Se o seu ego entende aquilo como uma agressão, ele se identifica com aquilo e se sente ofendido. Porque se o seu ego fala, pô, beleza, pode me chamar do que for, não tô nem aí, tô nem aí. Quer me falar mais uma coisa? Ó, tem mais uma lista de coisas aqui que você pode me chamar também. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, não tem problema nenhum. Ai, talvez eu seja isso mesmo, né? Não sei o quê. Né? Porque vai depender de você. E isso é importante. Quando a gente sai do nosso ego de achar que outra pessoa quer nos atacar, porque na verdade ela não quer. A pessoa, quando nos ataca, ou ela fez porque não prestou atenção, ou porque ela se sente ferida e ela precisa colocar essa ferida para fora. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas assim, tem uma coisa que eu queria muito falar, porque deriva de duas coisas. Uma dita por você e outra dita por você. Que eu acho que vale a pena ressaltar. Que é justamente a primeira muitas pessoas pensam no círculo de proteção, e eu acho que quando eu digo muitas pessoas, eu literalmente quero dizer, para mim, quase todas as pessoas pensam no círculo de proteção como uma forma de se isolar do externo, que seriam os outros. Ou seja, o meu círculo de proteção me protege. Logo, me protege de quem? E de quê? De tudo que não sou eu. Ou seja, ele me separa. Na verdade, o círculo de proteção não é aquilo, porque senão parece que o meu círculo de proteção me separa do João, do Paulo, e a gente vai vivendo separadamente e não em conexão. Pelo contrário, o círculo de proteção, ele conecta a gente.
Porque a gente tem que entender, e aí talvez exista um conhecimento, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas vale a pena pesquisar um pouquinho. É um conhecimento que vem do esoterismo oriental e que é muito utilizado, inclusive, nas artes marciais, que é o conceito de Ma'ai, né? E pra mim o conceito de Ma'ai é exatamente o conceito do círculo de proteção, só que não deturpado da questão de se separar. Porque o Ma'ai nada mais é do que o ambiente no qual você tem controle, como o Paulo falou, no qual você é senhor do seu domínio. Só que esse ambiente, ele pode se expandir, né? E quanto mais domínio você tem, você percebe que você é centro, onde quer que você esteja, você é um ponto central de tudo aquilo que te rodeia. E ao desenvolver essa percepção do seu Ma'ai, ou seja, ao desenvolver essa percepção do perímetro à sua volta, você consegue sentir e se conectar com tudo aquilo que está ao seu redor. Ou seja, esse Ma'ai, esse círculo que de uma certa forma te protege, também te conecta com todas as coisas. E a gente vai pensar, será que esses grandes mestres de sabedoria, né, esses avatares, Jesus Cristo, Buda, eles todo dia ali quando acordavam faziam seus círculos de proteção? Sim e não. A vida deles era um círculo de proteção, a forma como eles viviam fazia-se esse círculo de proteção, então sim, de fato, eles faziam um círculo de proteção deles constantemente, todos os dias e a todo momento. Só que esse círculo de proteção, embora protegesse eles de muita coisa, não protegeu Jesus de ser crucificado, não protegeu outros mestres de serem atacados, de serem caluniados, de serem mortos, mas entra no que o Paulo falou. Será que essas coisas aconteceram porque o círculo de proteção deles era fraco e aí permitiu que o mal acontecesse? Ou será que essas coisas que a gente encara como mal só são mal porque a gente enxerga do ponto de vista do ego? Mas como eles não enxergavam do ponto de vista do ego, para eles era tranquilo essas coisas acontecerem, era necessário que essas coisas acontecerem, tudo isso fazia parte do domínio deles, tudo isso estava dentro do domínio deles, era permitido e concebido por eles, e eles estavam de boa com isso. Então também é uma forma de a gente entender como que a nossa conduta no dia a dia contribui para o nosso círculo de proteção e entender que, sim, ele vai proteger você de muitas coisas, pode ter certeza disso, mas ele não vai proteger você de tudo, porque tem coisas que são importantes e tem coisas que só vão fazer mal mesmo para o seu ego e não para o seu eu. Quando você contou a história, eu fiquei imaginando o Buda, né, o Siddhartha Gautama, deitado à noite, falando, nossa, me chamaram de magrelo hoje. Ou então, caramba, tem gente que diz que eu sou gordão. Não, isso não acontece. É claro que é um caminho, todos nós estamos nesse caminho de se autoconhecer, de se aprender. E para isso a gente tem esses vídeos dentro do programa, do Pedra de Afiar. A gente também tem grupos de estudo que você pode conhecer através do catarse.me/Pedra de Afiar. Lá você pode conhecer nossos grupos de estudos e um pouco mais do nosso trabalho e como você pode nos ajudar e inclusive participar dos nossos debates. E se você gostou do nosso vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha um pouco com a gente as suas ideias, aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa aqui o sininho também para receber todas as notificações e aproveita e já compartilha para todo mundo também esse vídeo. Conta pra gente se você aprendeu a fazer um círculo de proteção, porque assim, eu não sei se a gente ensinou a fazer. Talvez a gente tenha ensinado. Se você prestar bem atenção, a gente até ensinou, tá? Mas depende aí de você perceber. Então, se você aprendeu, não fala que foi aqui não. Se você aprendeu, deixa aí nos comentários pra gente saber também. E aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, né? O Pedra de Afiar tem Facebook e Instagram. E todo dia a gente tem mensagens, tem postagens, tem bastante coisa legal lá pra gente interagir. E vai ser bem bacana se vocês derem uma força pra gente. E se vocês querem aprender, a gente brincou, mas aqui no destaque vai ter alguns livros de referência que talvez você possa estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Até a próxima. Tchau, tchau. Você já passou por isso, inclusive? Já várias vezes, inclusive. Já usei até amuleto. Porque quando o bicho é bravo, quando o bicho é bravo, a gente precisa dar um amuleto. Ela tem um dente de alho. Um estaca de